Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma análise de um algoritmo do Factory.io, o algoritmo que o executa, e estaremos usando o Visual Studio Community 2019, tanto quanto o próprio Factory.io, né? E esse aqui seria a cena, onde ele faz uma ordenação das caixas de acordo com a altura, se ela é uma caixa alta ou se ela é uma caixa baixa. Nosso grupo é composto do Marco Antônio, Paulo Roberto e Vitor Garcia. E é isso, vamos ao código. Bom, esse código ele começa declarando algumas variáveis. E essas variáveis, inicialmente, as duas primeiras são dois atuadores. Então essa seção aqui inicial ela é toda de atuadores e essa segunda seção é toda de sensores. Esses dois primeiros atuadores são duas esteiras. E essas duas esteiras são essa primeira esteira, que é onde chega a caixa, e a outra esteira é essa toda esteira grande aqui, que é a esteira de entrada, que ela passa por esses sensores e leva até a parte de rotação para definir para que lado vai a esteira lá na frente. Nós temos também outros três atuadores aqui, que são o de carga, o de descarga e o de rotação, que são os atuadores para essa esteira, que são os atuadores para essa parte aqui. Então, nós temos os atuadores da carga, que é responsável por essas duas esteiras aqui, o da descarga, que é responsável por essas duas esteiras aqui na frente, e o da rotação, que é o do centro da rotação, que após essa rotação aqui ser completa, ele define para que lado ela vai, certo? Nós temos também o da esteira para a direita e o da esteira para a esquerda. O da esteira para a direita é este atuador, que faz com que essa esteira da direita da rotação funcione. E o da esteira da esquerda é o do lado esquerdo da rotação, que faz com que essa esteira funcione, certo? Nós temos também, entrando nos sensores, nós temos aqui alguns sensores. Dentre esses sensores, os iniciais são, a declaração inicial foi do sensor de entrada, o sensor de caixa alta e o sensor de caixa baixa. Então, quais são esses sensores? Nós temos aqui esse sensor, que é o que identifica se chegou alguma caixa. Nós temos esses dois aqui, que são, esse é o de caixa baixa e esse é o de caixa alta. O de caixa baixa, sempre que passar uma caixa, ele vai identificar uma caixa. O de caixa alta, ele só vai identificar quando a caixa for alta o suficiente. Também temos aqui o da entrada da mesa de rotação. E esses dois aqui são também são da mesa de rotação, que são quando estiver na parte da frente da mesa e quando estiver na parte de trás da mesa. Analisando aqui no Factory.io, nós temos esse aqui, que é o de quando chega na mesa de rotação, que se a mesa ainda estiver virada da última caixa, ele identifica e para a esteira. Nós temos esse daqui, que é um sensor que vai identificar se a caixa já está encostando aqui atrás. E temos esse daqui, que é o da frente, que vai identificar se a caixa já está encostando aqui na frente, certo? Nós temos também esses aqui. Esses quatro, todos eles são responsáveis pela esteira da direita e esteira da esquerda. Então eles vão identificar a saída e a entrada dessas esteiras. Então nós temos aqui da entrada da esteira para a direita e lá no fundo o da saída para a esteira para a direita. Então ambos identificam essas duas situações da caixa. Nós temos aqui na da esquerda a mesma coisa, a entrada da saída da esquerda e a saída da esteira para a esquerda da rotação, certo? Nós temos também esses dois últimos, que são o de posição de carga e o de posição de descarga. Esses dois sensores, eles não serão visíveis para nós.
mas eles identificam se a mesa de rotação já pode, se essa esteira aqui já pode mandar outra caixa para a mesa de rotação, ou se ela está virada de lado, certo? Continuando aqui no código, nós temos essas outras variáveis, que na realidade são variáveis diferentes das anteriores. Então, nós temos aqui a variável do tipo rtrig, que é uma função do factory.io. E como é que funciona essa rtrig? Aqui embaixo também a ftrig é só invertida da rtrig. Então a rtrig, ela detecta uma transição de booleano, mas apenas de falso para verdadeiro. Enquanto a ftrig faz exatamente o contrário, ela detecta a transição de verdadeiro para falso. Isso é muito importante para os sensores. Aqui nós temos uma fila, que é como se fosse um vetor, mas ele é por ordem de chegada. Ele é uma fila do tipo, ele é um algoritmo do FIFO, o chamado aqui, porque é um algoritmo de fila simples. Nós temos aqui também dois estados, que são o estado da mesa de rotação e o estado da esteira de entrada. Ambos estão no estado 0, que é o estado inicial deles. Aqui, essa parte, nós temos o que define a configuração inicial de todo esse sistema. E como é que funciona? Ele simplesmente coloca todas as esteiras em falso, então todas as esteiras estão paradas inicialmente. E essas aqui também são esteiras, que são as da rotação. Então todas essas esteiras vão ficar paradas desde o início, de acordo com a configuração. Bom, continuando a explicação sobre o código, agora nós teremos que analisar o tamanho das caixas e definir para que lado de sentido de rotação elas serão divididas. Nessas primeiras linhas de declaração do clock, nós estaremos atribuindo os tamanhos, né, atribuindo valores aos tamanhos das caixas. Então, as caixas baixas recebem um valor low, igual a 1, e as caixas altas, mais altas, recebem valores diferenciados que vão nos permitir dividi-las ao final do processo, né? Então, rolando um pouco para baixo aqui, nós teremos os ifs, né, os parâmetros, onde nós iremos comparar as esteiras e os tamanhos das caixas. No primeiro momento, é verificado se não tem nenhuma caixa na rotação. Se tiver uma caixa na rotação, a esteira principal é desligada. No segundo momento, verifica-se que não há nenhuma caixa na rotação, então a esteira principal é ligada e chega uma nova caixa para a rotação. Tendo o seu último valor salvo, nós temos agora que, ao sair da rotação, ao sair da mesa giratória ao centro do nosso projeto, nós temos que a caixa ela será direcionada para um lado, ou direita ou esquerda. Nisso, no começo da pista, a gente tem um sensor em ambos os lados e no final também, fazendo com que, o sensor de entrada, ao reconhecer uma caixa, a esteira daquele lado será acionada. E ao final da esteira, como temos outro sensor, quando esse sensor reconhecer a presença de uma caixa, ele desligará a esteira, concluindo assim o procedimento. Enquanto o algoritmo de fila simples, ele trabalha com a questão dos tamanhos das caixas. Então, à medida que as caixas forem passando, ele vai registrar a altura das caixas. Todas as caixas, por ordem de tamanho, elas recebem o valor baixo como 1, porque todas elas passam pelo primeiro sensor. As caixas consideradas de tamanho alto, elas atravessam o segundo sensor que está acima, recebendo um valor diferenciado das primeiras caixas, tendo o seu valor alto igual a 1 e não igual a 0 no primeiro caso. Então, explicando um pouco sobre o turnTable, esse primeiro if é para verificar o estado de rotação. Ele vai ver se ele está no estado inicial ou ele está fazendo a rotação.
Com isso, ele vai se ele tiver uma caixa no sensor, ele vai atribuir para alto a booleana. E o sensor que verifica isso é esse daqui da entrada, o primeiro antes de chegar no sistema de rotação. O sentido de rotação é sempre para o sentido anti-horário. Porém, a esteira deixa ir para o lado esquerdo ou para o lado direito, dependendo do tamanho da caixa. Se as caixas forem altas, ela manda a caixa para a direita, ligando o atuador do fundo de rotação. Se acaso a caixa for baixa, ela manda para o lado esquerdo do sentido de rotação. Por exemplo, aqui nesse primeiro sensor aqui, ó, ele verifica o tamanho das caixas, se ela é alta ou baixa. E nisso, ela vai passar até aqui, chegando no primeiro sensor. Ele vai ver se tem caixa, mandar para o lado direito se for alto e esquerdo para o baixo. Quando ele enviar a caixa para o lado direito ou esquerdo, ele vai verificar se está vindo outra caixa ou não. Aí com isso ele volta para a posição inicial dos atuadores e os atuadores são desligados. Se a rotação ela for completa, o atuador descarrega a caixa para a direita. E se a caixa não tiver mais no sensor de entrada da direita, a esteira central de rotação e a de descarregamento são desligadas. Se tiver caixa na posição inicial, o estado da esteira é resetado. E aqui é para se a caixa for baixa, ele vai mandar para o lado esquerdo, vai verificar, vai seguir todo o passo a passo que é feito para o lado direito, só que porém vai ser para o lado esquerdo, se a caixa for baixa. E esses daqui são os mesmos processos que foi comentado acima. Mostrando a simulação agora do Factory, por exemplo, essa caixa ela é grande, ela é alta. Ela vai passar pelo sensor de altura. Com isso vai chegar no primeiro sensor para ver se tem caixa ou não. Se ele verificou se tem caixa, ele vai voltar para o estado inicial dela e vai mandar para o lado direito. Como já chegou outra caixa, essa daqui é baixa, ele vai mandar a caixa para o lado esquerdo. E assim funciona o programa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you